A DeepSeek acabou de lançar um modelo de 671 bilhões de parâmetros que consegue verificar teoremas matemáticos, como se estivesse a tentar automatizar doutoramentos. A Xiaomi lançou um modelo compacto de 7 bilhões, que supera modelos muito maiores em tarefas de programação e matemática. E a Microsoft lançou um modelo de 14 bilhões, que está a atingir pontuações de referência próximas dos modelos de topo da OpenAI, tudo em menos de 2 dias. Isto não se trata apenas de números maiores, então vamos analisar exatamente o que aconteceu. A primeira paragem é em Pequim. Ok, tecnicamente no Hugging Face, onde a DeepSeek acabou de detonar o Prover V2. E sim, é tão dramático quanto parece. Se lembrarem do momento Sputnik, do R1 do verão passado, já sabem que esta gente não faz nada de subtil. Eles gostam de quebrar recordes, agitar debates e lançar casualmente modelos de bilhões de parâmetros para o mundo. O Prover V2 pesa uns impressionantes 671 bilhões de parâmetros, mas de alguma forma, tudo está publicado sob a permissiva licença MIT, como se não fosse nada de especial. Quantificado para FP8, os pesos completos ainda marcam cerca de 650 GB. Então, descarregá-lo é menos uma experiência da tarde, e mais cancele os seus planos de fim de semana. Mas uma vez que está local, faz uma coisa incrivelmente bem: verificação formal de provas matemáticas, e não do tipo simbólico, onde apenas cospe uma resposta. Ele realmente pega em problemas de nível olímpico, traduz-os para código formal, lê em 4 e gera provas verificáveis por máquina. Isso não é apenas inteligente, é trabalho árduo de nível acadêmico, comprimido em segundos. Agora, a linhagem aqui não é apenas trivia. Importa. O Prover V1 e o V1.5 foram construídos sobre uma base DeepSeek Math de 7 bilhões de parâmetros, ambos treinados principalmente em dados sintéticos gerados por outros modelos. O V1.5 focou-se na otimização da eficiência do treino e da velocidade de execução, e valeu a pena com melhor precisão em conjuntos de teste. Mas o V2 está noutra liga. A enorme contagem de parâmetros praticamente garante que é construído sobre a fundação R1 anterior, que já causou ondas no ano passado por igualar o modelo o 1 da OpenAI, numa comparação de desempenho direta. A DeepSeek diz que o Prover V2 comprime o conhecimento matemático, o que é uma forma poética de dizer que sabe matemática suficiente para escrever e verificar provas rigorosas sem hesitar. E isto não é apenas um brinquedo de Torre de Marfim. Estamos a falar de potenciais casos de uso na educação, pesquisa matemática, classificação automatizada e métodos formais em criptografia, onde a lógica verificada não é apenas útil, é missão crítica. O lançamento de peso aberto já está a gerar a mesma reação dividida que vimos com o R1. Algumas pessoas estão entusiasmadas. É uma grande vitória para a transparência, a acessibilidade e ciência aberta. Outras, nem tanto, estão a perguntar o que acontece quando se entrega uma Ferrari a qualquer pessoa com uma GPU. As implicações de segurança são reais, e o debate está a aquecer novamente, mas aqui está a questão. Isto não é um vazamento imprudente, é uma jogada calculada, e o trabalho técnico por baixo apoia isso. Essa quantificação FP8 não é apenas inteligente, é essencial. Os modelos padrão armazenam pesos em FP16, o que duplica os requisitos de memória. Reduzir isso pela metade não apenas reduz o tamanho do ficheiro, melhora a eficiência da largura de banda da memória e a velocidade de inferência, tornando todo o processo realmente utilizável para aqueles que podem pagar o hardware. E depois há a destilação, onde se treina um modelo menor, um aluno, para imitar um professor maior, como o V2. É assim que obteremos variantes Prover Lite que podem ser executadas numa única estação de trabalho de alta gama, talvez até em laptops eventualmente. A comunidade já está a trabalhar arduamente nisso, com algumas experiências iniciais a testar técnicas de quantificação de 4 bits, até mesmo de 3 bits. É um faroeste de compromissos entre precisão e desempenho, e está a acontecer rapidamente. Se o roteiro do R1 servir de indicação, veremos versões simplificadas deste monstro a surgir em todos os lados, de laboratórios e universidades, a configurações de pesquisa privadas, e talvez até mesmo em equipamentos pessoais. A conclusão: a DeepSeek acaba de tornar a prova de teoremas mainstream, e ninguém está totalmente preparado para o que isso significa. Mantenha essa controvérsia em mente enquanto passamos para Shenzhen, onde a Xiaomi, sim, a potência dos smartphones, revelou o Mimo 7B, o seu novo modelo de raciocínio que não tenta ser grande, apenas perigosamente eficiente, enquanto a maioria dos modelos de raciocínio de código aberto flutua em torno da marca dos 32 bilhões de parâmetros. A Xiaomi flexiona com apenas 7 bilhões, mas em vez de escalar, eles foram a fundo. O modelo foi pré-treinado com uns absolutamente massivos 25 bilhões de tokens, alimentado através de um pipeline de mistura de dados de 3 fases, que aumentou gradualmente a proporção de tarefas de matemática e programação para uns consideráveis 70% na fase final. Isso por si só já o tornaria um peso pesado, mas eles também estenderam o comprimento do contexto para uns impressionantes 32.768 tokens, espaço suficiente para manter bases de código completas ou provas matemáticas de longa cadeia na memória sem perder um único passo. Isso é muito importante se estiver a depurar um compilador, a resolver um problema de
Olimpíada de vários passos, ou apenas a escrever scripts Python desordenados com 3 loops for aninhados e uma recursão quebrada. Mas os truques não param por aí. O Mimo usa previsão multitoken, o que significa que em vez de adivinhar o próximo token um de cada vez, ele prevê vários de uma só vez. Isso dá-lhe uma lógica mais nítida e uma inferência mais rápida, especialmente para tarefas onde a velocidade de raciocínio realmente importa. Depois que o modelo base foi treinado, a Xiaomi bifurcou em duas variantes RL. O Mimo 7B RL0 começa com os pesos base brutos, enquanto o Mimo 7B RL é construído sobre uma versão ajustada supervisionadamente. Ambos os modelos processaram um conjunto curado de 130 mil problemas verificáveis de matemática e programação, e para manter as coisas interessantes, a Xiaomi introduziu um sistema de recompensa impulsionado pela dificuldade do teste. Então, casos de teste mais difíceis pagam mais, incentivando o modelo a resolver o que realmente importa. E para evitar o sobreajuste em vitórias fáceis, eles incorporaram um truque inteligente de reamostragem de dados fáceis, o que faz com que o modelo veja problemas resolvidos com menos frequência. Isso mantém o treino dinâmico e força o modelo a esforçar-se, em vez de cair nas armadilhas de repetição usuais. E sim, os números realmente apoiam isso. No AIME 2025, o Mimo 7B RL atinge uma pontuação de 55,4, superando o Mini da OpenAI por mais 4,7 pontos, o que não é nada. No Live Code Bench V5, atinge 57,8%, superando completamente o QBAB do que previu da Alibaba, que funciona com 32 bilhões de parâmetros, preso em 41,9%. Agora, para ser justo, o QN 330BA3B, mais recente da Alibaba, ainda lidera com 62,6%, mas para um modelo com um quarto do tamanho, o Mimo 7B aguenta-se melhor do que teria qualquer direito. E esta não é uma configuração apenas na nuvem. Pode executar isto numa única estação de trabalho, com muita VRAM, o que abre a porta para fluxos de trabalho de desenvolvimento locais que não dependem de APIs externas ou centros de dados. Agora, a Xiaomi admite que o modelo tem algumas peculiaridades. Force demais o lado da matemática, e a precisão da programação pode diminuir um pouco, e há momentos ocasionais em que o modelo escorrega para o chinês no meio da resposta, durante tarefas em inglês. Mas todas as três variantes, Base, RL0 e RL, estão no GitHub agora mesmo sob uma licença permissiva, o que significa que qualquer pessoa pode bifurcar, ajustar ou remixar como quiser. A Xiaomi também insinuou futuras ferramentas de controlo que permitiriam aos utilizadores alternar a personalidade ou o foco de domínio do modelo em tempo real, quer esteja em modo matemático profundo, a escrever código ou simplesmente a misturar ambos. Então sim, o Mimo 7B não é apenas um modelo pequeno com grandes ambições, é um golpe preciso direcionado a um futuro onde o tamanho não é tudo e um treino mais inteligente supera a força bruta. O nosso terceiro concorrente é de Redmond. A Microsoft Research lançou a família de raciocínio Phi 4, ancorada em 14 bilhões de parâmetros, maior que o Mimo, muito menor que o Prover. 3 sabores são enviados: Phi 4 Raciocínio, Phi 4 Raciocínio Plus e um Mini de bolso. Cada variante descende do Phi 4 base, mas é ajustada para raciocínio pesado em matemática, ciência e software. Faz parte de um esforço mais amplo da Microsoft em direção a IAs de raciocínio implantáveis e eficientes para a educação, controle de qualidade de software e simulações de engenharia. A Microsoft inverte o guião da Xiaomi. Em vez de volume de dados brutos, eles curam aproximadamente 1,4 milhões de prompts de limite, casos extremos que esticam o modelo. As respostas de referência vêm do U3 Mini, da OpenAI, em modo de auto-raciocínio, e cada resposta é envolvida em tags explícitas, que separam a cadeia de pensamento da resposta final. Eles também ajustam as frequências RoPE para que o Phi 4 possa manipular 32 mil tokens, correspondendo ao espaço de trabalho do Mimo. Este treino consciente do formato garante que o modelo aprende a pensar primeiro e depois a responder, em vez de adivinhar e esperar acertar. O Phi 4 Raciocínio Plus recebe então um polimento de otimização de política relativa de grupo em aproximadamente 6.400 quebra-cabeças matemáticos complexos. A recompensa favorece a concisão e a formatação adequada, penalizando a repetição e a verbosidade. Os gráficos de variância da Microsoft em 50 execuções de geração mostram o Phi 4 Raciocínio Plus a igualar ou a superar ligeiramente o 3 Mini da OpenAI no EAM 2025, mantendo-se mais estável do que o DeepSeek R, um destilado. Ele também generaliza para quebra-cabeças de planeamento como o TSP e o 3S7, apesar de não ter recebido treino explícito. Isso não é pouca coisa. Sugere que o modelo desenvolveu capacidades de raciocínio abstrato, em vez de apenas memorizar modelos. De um ponto de vista de implantação, 14 bilhões é a zona ideal. Quantifique para 4 bits e pode servi-lo a partir de uma única GPU de consumidor potente, perfeita para salas de aula ou ferramentas de desenvolvimento independentes. A Microsoft envia logs de treino completos e rastreios de avaliação no Hugging Face, convidando a auditorias ou experiências derivadas. E eles insinuaram futuras variantes destinadas à tutoria STEM, completas com módulos para física, química e cálculo avançado. Aqui está algo para pensar.
O que acontece quando esses modelos se tornam tão bons em matemática, lógica e código que começam a escrever sistemas que nem nós entendemos completamente? Em que ponto deixamos de ser os construtores e passamos a ser os espectadores? Se isso não lhe der um nó na cabeça, você é diferente. De qualquer forma, clique em subscrever se ainda não o fez. Obrigado por assistir e vejo-o no próximo.